Um novo dia começa e, com ele, Deus nos concede outra oportunidade para recomeçar. Mas qual é a primeira voz que você tem ouvido ao acordar? As Escrituras nos recordam em Salmos 143:8. Faze-me ouvir pela manhã da tua bondade, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque para ti elevo a minha alma. Hoje, vamos mergulhar nesta verdade. O amanhecer não é apenas um evento biológico, é um campo de batalha espiritual. No início, peço que você dê o seu gostei para que esta mensagem alcance mais pessoas e, se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sino, pois juntos vivemos a orientação da Palavra de Deus diariamente. Eu te desafio a permanecer comigo até o fim, pois faremos uma oração poderosa, dedicando nosso dia ao Senhor. Creio que essa oração transformará não apenas o seu despertar, mas toda a sua jornada. Prepare seu coração, abra a sua Bíblia e vamos juntos entender como um simples instante dedicado a Deus pode mudar o nosso dia. Quando o sol nasce, não é apenas a claridade que entra pela janela, mas um sopro de vida que renova a nossa existência. Em Jó 33:4 está escrito: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Cada manhã, o seu primeiro suspiro é a prova silenciosa de que o Criador ainda tem um propósito para você. Por que não dedicar a Ele esse momento sagrado? O primeiro minuto da manhã é a primícia do coração. Se for entregue a Deus, o restante do dia será consagrado. Neemias 9:6 declara: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, e tu os preservas com vida a todos. Se ele preserva a criação, como não guardaria também o seu começo, a sua entrega? Esse instante inicial é mais que uma prática devocional, é uma chave de domínio invisível. Se você acorda e dedica sua atenção ao celular, aos problemas ou às preocupações do mundo, já está entregando o trono do seu coração a algo que não é eterno. Mas, se você abre os olhos e diz: Senhor, este primeiro minuto é teu, você está erguendo um altar diante dos céus. O que poucos percebem é que o primeiro minuto carrega a essência de todo o dia. É como a primeira nota de uma melodia. Ela define o que virá. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que compreendiam o valor do início. Em Esdras 3:10, quando a reconstrução do templo começou, a primeira pedra foi celebrada com louvor. O povo sabia que, se o começo fosse dedicado a Deus, o restante da obra seria sustentado por Ele. Da mesma forma, o começo do seu dia é o alicerce da sua jornada. Há algo ainda mais profundo. O profeta Isaías, em Isaías 54, revela: o Senhor Deus me deu língua de erudito para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os que aprendem. Deus não apenas nos desperta fisicamente, mas também a nossa alma para que ouça algo novo. Mas quantos desperdiçam esse chamado correndo atrás de agendas, sem sequer parar para ouvir a voz que deseja falar primeiro? O primeiro minuto é um altar porque é puro, ainda não contaminado por notícias ou discussões. Ezequiel 44:30 afirma: as primícias de todos os primeiros frutos de tudo e toda oferta serão dos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Entregar as primícias era a forma de convidar a bênção para repousar. Quando você entrega as primícias do seu tempo, está convidando a presença de Deus para habitar sobre o seu lar e a sua mente. Pense nisto. Se você tivesse um tesouro raro e soubesse que dar uma pequena parte dele abriria os céus sobre sua vida, você guardaria ou entregaria? Seu primeiro minuto é esse tesouro. O minuto em que você acorda, em que seus olhos se abrem, é o ouro que Deus pede como primícia. Em Oséias 6:3 está escrito:
Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua saída é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. A vinda do Senhor é comparada ao nascer do dia. Quando você dedica o primeiro minuto, está dizendo: Senhor, reconheço que Tu és a primeira luz que rompe as trevas. Isso não é apenas um ato de devoção, é uma declaração de quem governa a sua jornada. O inimigo sempre tenta ocupar o primeiro minuto, pois sabe que quem domina o início, domina o caminho. Quantas vezes você acordou com pensamentos de medo ou ansiedade? Isso não é coincidência, é uma batalha. A mente é como um campo onde o primeiro a semear colherá os frutos. Por isso, consagrar o primeiro minuto a Deus é tomar posse do campo antes que o inimigo o contamine. Em Êxodo 23:19, Deus ordena: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. As primícias são um princípio espiritual. Não são apenas os frutos da colheita, mas tudo o que nasce primeiro. Lembre-se do que Davi disse em Salmos 108:2. Desperta, saltério e harpa, eu despertarei a alva. Davi não esperava o sol nascer para orar. Ele mesmo despertava a madrugada com louvor. Ele entregava a Deus antes que as pressões do dia chegassem. O primeiro minuto é também um momento de aliança. Em Deuteronômio 11:18 lemos: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Se as palavras precisam ser colocadas na mente, o primeiro minuto é o momento mais puro para isso, pois a mente ainda está fresca e receptiva. O que você coloca nesse minuto tem o poder de moldar a atmosfera de toda a jornada. O próprio Jesus compreendia essa prática. Marcos 1:35 relata: E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O Filho de Deus sabia que o início era sagrado. Ele não deixava o sol nascer sem antes se colocar diante do Pai. O início do dia para Jesus era um altar de conexão. Se o próprio Cristo, que não pecou, precisava entregar os primeiros minutos ao Pai, quanto mais nós, frágeis, precisamos dessa entrega. Cada manhã é uma chance de reescrever sua história. Não importa como terminou o dia anterior, o sopro que renova hoje é sinal de misericórdia. Sofonias 3:5 diz: O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz à luz o seu juízo. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Cada manhã, Deus traz algo à luz, como se Ele dissesse: eu te dou mais uma oportunidade, mais uma chance de começar em mim. Quando você dedica o primeiro minuto, está dizendo: Senhor, não quero desperdiçar essa chance, quero começar no teu altar. Imagine que você tem sementes raras que só podem ser plantadas uma vez por dia. Se você as planta logo cedo, a terra fica ocupada e a colheita é garantida. Mas se demora, outra pessoa ocupa o espaço e você perde o fruto. Seu coração é esse campo e o primeiro minuto é a semente rara. Se você planta nele a oração e a adoração, a colheita do dia será abençoada. Mas, se não o fizer, a ansiedade e o medo plantarão no seu lugar. Jeremias 7:13 mostra que Deus fala desde cedo, mas muitos não respondem. Amanhã não é apenas biológica, é espiritual. Deus se move logo cedo e o primeiro minuto é a sua resposta. Em Êxodo, o maná caía do céu pela manhã, antes do sol esquentar. Quem esperava encontrava o maná derretido. Isso é profético. Há provisões de Deus que só podem ser colhidas cedo, no primeiro minuto. Isaías 33:2 diz: Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, nossa salvação no tempo da tribulação. É de manhã que Deus deseja ser a nossa força. Ao dedicarmos o primeiro minuto, estamos agarrando o braço de Deus, declarando:
Não vou caminhar sozinho hoje. Tudo que é entregue primeiro abre a porta para o resto. Salmos 90:14 declara: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. A alegria que se estende até o final do dia é definida no início. Talvez você se pergunte: e se eu esquecer? Se eu perder esse primeiro minuto? Saiba que a graça de Deus é maior que o seu esquecimento. Mas, cada vez que você perde, deixa escapar uma chave. O primeiro minuto é um convite de Deus. O coração se revela logo no início, pois quem ama busca primeiro. O primeiro minuto é a prova do amor e da prioridade. Para encerrar esta longa meditação, lembre-se do que Jesus disse em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar não é apenas uma prioridade de escala, mas de tempo e de coração. O primeiro minuto do dia é o símbolo vivo dessa busca. Oração. Senhor, nesta manhã, nos colocamos diante de Ti com humildade. Reconhecemos que o fôlego que nos desperta vem de Ti. Consagramos a Ti o primeiro minuto, a primeira palavra, o primeiro pensamento. Guarda o nosso coração das distrações e a nossa mente das sementes do inimigo. Que cada silêncio seja um altar, que cada respiração seja louvor. Derrama sobre nós a provisão fresca do Teu maná. Desperta nossos ouvidos para ouvir a Tua voz logo cedo, que a Tua bondade nos satisfaça e que a alegria do Teu Espírito nos sustente até o fim do dia. Declaramos que Tu és o primeiro, o centro, o Senhor de cada detalhe. Recebe o nosso primeiro minuto e, através dele, governa cada hora que virá. Em nome de Jesus, amém. Antes que o mundo desperte, existe uma pausa invisível onde o coração pode se manifestar. Abacuque 2:20 nos lembra: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O silêncio da manhã não é vazio, é um templo. É nesse espaço que o coração pode descansar. Sofonias 3:17 revela: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Antes que qualquer voz externa te influencie, há uma voz que se alegra em você. Essa voz só é ouvida quando o primeiro minuto é consagrado a Ele. O silêncio da manhã é diferente de qualquer outro. É a pausa que antecede o som do dia. O instante em que até os pássaros se preparam para cantar. É nesse espaço que a alma encontra a oportunidade de se curvar diante do Criador sem distrações. Muitos trocam esse silêncio pela pressa, mas Isaías 30:15 nos lembra: na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. A força não nasce do barulho, mas do descanso. Quando o coração se cala diante de Deus no primeiro minuto, descobre uma força que não vem do corpo nem da mente, mas da confiança em quem governa todas as coisas. O silêncio da manhã é o lugar onde Deus fala, não em trovões, mas em brisa suave. Em 1 Reis 19, Elias esperava Deus no vento forte, mas o Senhor se manifestou em um sussurro suave. Quantos esperam que Deus se manifeste em fenômenos extraordinários, enquanto Ele prefere o sussurro da manhã? Esse minuto não é apenas uma rotina, é o campo onde se decidem batalhas invisíveis. Jó 7:18 diz: cada manhã o visitas e a cada momento o provas. Cada manhã é uma visita de Deus, mas também um teste. O que você oferece nesse minuto? Distração ou entrega? Sofonias 3:17 mostra que não somos nós apenas buscando a Deus, mas Deus nos buscando. O primeiro minuto não é só você correndo para o céu, mas o céu descendo até você. O silêncio da manhã é a tela em branco que Deus lhe entrega. O que você escreve nela nos primeiros instantes definirá as cores que virão. Se você entrega a Deus,
Ele mesmo escreve. Mas se você deixa o espaço vazio ou o preenche com barulho, outras mãos escreverão, mãos que não trazem vida. Salmos 143:8 é uma chave para este tema. Faz-me ouvir pela manhã da tua benignidade. Mostra-me o caminho em que devo andar. É pela manhã que o salmista pede por direção. A manhã carrega uma sensibilidade que a correria rouba. O maná caía de manhã cedo. Quem esperava o perdia, pois o sol o derretia. Isso é profético. Há porções de Deus que só podem ser colhidas no início do dia. O silêncio da manhã não é ausência, é presença. Presença que renova e sopra esperança. Jeremias 31:25 revela: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. É de manhã que ele começa essa satisfação. O amanhecer é um pacto renovado. Lamentações 3:23 diz: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. O primeiro minuto é quando você responde: sim, Senhor, eu creio na tua fidelidade, eu recebo a renovação do teu amor. O silêncio da manhã é o único momento em que o coração não precisa competir por atenção. É um momento de exclusividade entre você e Deus. O que o mundo não entende é que o silêncio da manhã é o palco onde o pai canta sobre os filhos. Mas só quem se cala pode ouvir. Em Isaías 26:9, o profeta entendeu que a busca matinal molda o espírito. Madrugar não é sacrifício, é privilégio. O silêncio da manhã é uma escola. Deus ensina mais em 1 minuto de silêncio sincero do que em horas de barulho religioso. Ele fala nos detalhes, nas lembranças que surgem, nas palavras que brotam sem esforço. O primeiro minuto é a lousa limpa, onde o Espírito escreve lições que marcam o dia inteiro. E se você pensa que isso é misticismo, lembre-se, até os inimigos entendem o poder da madrugada. É madrugada e amanhã são campos espirituais ativos. Quem se posiciona no primeiro minuto se posiciona na guerra invisível. Oração. Senhor Deus, neste silêncio da manhã, nos apresentamos a Ti. Antes que as vozes do mundo se levantem, queremos ouvir a Tua voz que canta sobre nós. Recebe o nosso primeiro minuto como uma oferta de amor. Que cada fôlego seja Teu, que cada pensamento seja moldado por Ti. Cala as vozes da ansiedade e abre os nossos ouvidos para ouvir o Teu sussurro suave. Faz do nosso silêncio um templo. Declaramos que o nosso amanhecer pertence a Ti. Em nome de Jesus, amém. A mente humana é como um campo fértil e a primeira semente lançada tem o poder de determinar a colheita. Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Quando o primeiro pensamento é colocado diante de Deus, os projetos, mesmo os ocultos, encontram firmeza. Isaías 26:9 reforça que há uma força espiritual em buscar cedo, antes que as demandas do dia tomem conta. Cada pensamento é uma semente. Se o primeiro pensamento for ansiedade, a colheita será inquietação. Se for medo, a colheita será insegurança. Mas, se a primeira semente for fé, a colheita será a paz que excede todo o entendimento. A mente é como terra úmida ao amanhecer, pronta para receber o que for plantado. Por isso, consagrar o primeiro pensamento a Deus é garantir que a semente eterna será plantada antes de qualquer outra. Paulo, em 2 Coríntios 10:5, escreve sobre levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Os pensamentos precisam ser guiados, e o momento mais propício para isso é o primeiro minuto da manhã. Se o primeiro pensamento é entregue a Cristo, os demais se alinham. Mas, se o primeiro é solto, os outros se perdem. Jesus, em sua humanidade, buscava cedo. Ele não começava o dia sem antes plantar na mente as palavras do Pai. O primeiro pensamento define a atmosfera. Se a primeira linha do mapa aponta para Deus,
Todos os caminhos serão guiados nessa direção. O inimigo também sabe disso, por isso, tantas vezes, o primeiro pensamento ao acordar é negativo. Ele tenta ocupar o campo antes que a palavra ocupe. Mas Efésios 6:11 nos exorta a nos revestirmos da armadura de Deus para resistir. A cilada começa na mente, no primeiro minuto, mas quando o pensamento é rendido a Deus, o campo se torna blindado. Salmos 5:3 diz: De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A ênfase é na manhã, no primeiro movimento da consciência. O salmista entendia que a semente inicial tinha o poder de moldar o restante do dia. O primeiro pensamento é como um bilhete que entregamos ao Pai antes de sair de casa, dizendo: Senhor, eu confio que tu escreverás o restante da história. A mente é também produtora. Provérbios 23:7 afirma: Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Se o primeiro pensamento é moldado em Deus, toda a sua identidade se molda em Cristo. Isaías 55:9 nos lembra que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Entregar o primeiro pensamento a Ele é permitir que os céus influenciem a terra. É abrir uma janela para que o vento de cima entre e areje o ambiente antes que o ar pesado se acumule. O primeiro pensamento é também um ato de confiança. Quando você desperta e diz: Obrigado, Senhor, por mais um dia, você está reconhecendo que a vida não vem do relógio, mas do sopro do Altíssimo. Em Jeremias 17:8, lemos sobre o homem que confia no Senhor, que é como uma árvore plantada junto às águas. O primeiro pensamento de confiança faz da mente uma árvore firmada em rios. A ciência moderna confirma que os primeiros minutos do despertar são cruciais para moldar o estado emocional do dia. O cérebro está em um estado de alta receptividade. A Bíblia já sabia disso há séculos. Isaías 92:2 diz: Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. O padrão é claro: começar com esperança e terminar com gratidão. Imagine como seria se cada manhã, antes de qualquer outra coisa, você dissesse: Senhor, eu confio em Ti, este dia é Teu. É simples, mas poderoso. O primeiro pensamento entregue é como quem desenha a rota do dia com as mãos de Deus segurando o lápis. Se você tenta sozinho, o traço sai torto, mas se você entrega a Ele, o desenho ganha sentido. Filipenses 4:7 diz: E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é uma cerca que só é levantada se o campo for entregue cedo. O amanhecer é mais do que rotina, é campo de decisão espiritual. Em Jeremias 29, o Senhor diz: Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O coração inteiro só pode se voltar a Deus quando ainda não foi dividido. E em Salmos 143:8, o salmista pedia para ouvir a benignidade e ter direção pela manhã. O minuto consagrado não é uma perda, é um investimento em ouvir a rota do céu. Amanhecer sempre teve um mistério. É a repetição silenciosa do ato de Gênesis, quando Deus disse: Haja luz. Cada novo dia é uma tela em branco onde podemos decidir quem será o autor. O minuto consagrado é como um agricultor que planta cedo para que o sol e a chuva trabalhem a seu favor. E há uma batalha invisível nesse instante. O inimigo sabe que quem governa o início, governa o processo. Ele tenta ocupar o campo com pensamentos negativos, mas quem entende o valor do amanhecer não entrega sua mente. Jó, em Jó 1:5, intercedia por seus filhos logo cedo, antes que os problemas surgissem. Ele plantava antes, consagrava antes. Esse é o poder do amanhecer. É preventivo, profético, antecipação espiritual. Abraão, em Gênesis 19:27, levantava-se de madrugada para estar diante de Deus. Ele sabia que a direção não vem no meio da confusão, mas no início do dia.
Moisés também madrugou para subir ao Sinai. Foi cedo que a glória desceu. Isso não é coincidência, é um princípio. Quem busca cedo encontra a glória. Lamentações 3:23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Deus escolheu a manhã para a renovação. Se você acorda e sabe que a misericórdia foi renovada, caminha com confiança, sabendo que está vivendo na graça fresca de hoje. O amanhecer é um campo de decisão espiritual. Você pode carregar o peso de ontem ou viver a novidade do hoje. A decisão está no minuto inicial. O profeta Oséias, em Oséias 6:3, fala que a saída de Deus é certa como a alva. Ele se manifesta no início. O salmista, em Salmos 59:16, louvava de manhã para ter refúgio no dia da angústia. Ele não esperava o problema passar. O maná caía de manhã. Há bênçãos que só podem ser colhidas cedo. Se você desperdiça o amanhecer, perde o maná que Deus liberou. O amanhecer é também um campo de visitação. Jó 7:18 diz que Deus visita cedo para ver se o coração está desperto. O primeiro minuto é essa porta. Quem a abre, recebe. Quem a fecha, perde. Isaías 33:2 nos lembra de pedir o braço do Senhor cada manhã, porque é cedo que o peso pode tentar nos abater. Assim, o amanhecer é mais do que luz natural, é decisão espiritual. Cada manhã, quando os olhos se abrem, uma pergunta ecoa do céu: quem governará este dia? A resposta está no primeiro minuto consagrado. Senhor Deus, nesta manhã nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que o amanhecer não é acaso, mas um campo de decisão espiritual. Entendemos que cada novo dia é um presente, maná fresco, misericórdia renovada. Por isso, hoje consagramos a Ti o nosso primeiro minuto, o nosso primeiro pensamento, o nosso primeiro olhar. Pai, que a Tua bondade se manifeste sobre nós pela manhã. Que a Tua voz nos direcione. Senhor, fecha as portas da ansiedade e abre em nós o altar secreto onde só a Tua voz ecoa. Não viveremos mais os primeiros minutos como rotina biológica, mas como uma decisão espiritual. Recebe a nossa entrega. Que a Tua luz rompa sobre nós hoje, dissipando toda a treva. Consagramos este dia a Ti e pedimos que sejas o nosso braço a cada manhã, a nossa força, a direção da nossa alma e a paz do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.